O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real. Nesta edição, continuaremos tratando de um assunto muitíssimo importante e bastante delicado, e polêmico, e controverso, e cruel, e indigno, e humilhante, no que se refere às situações que acontecem de maneira absurdamente, eu diria, em grande proporção, e que por vezes não tomamos conhecimento, ou se tomamos, comodamente ignoramos. No que se refere à violência doméstica, com ênfase para a violência contra a mulher. Existem vários aspectos que precisam ser esclarecidos acerca desta situação. O momento é oportuno, uma vez que em 7 de agosto de 2003, portanto, há 16 anos, esta lei foi criada. E agora, em 22 de setembro, salvo o melhor juízo, que é um termo muito apropriado quando se tem convidada dessa envergadura aqui no programa, a lei começou a ser efetivamente aplicada, portanto, 45 dias após a sua criação, que é uma lei conhecida como Maria da Penha, em homenagem a uma grande mulher que simbolizou este momento e que oferece inúmeras possibilidades de que se promova e se obtenha proteção e punição. Entretanto, precisa ser entendida, precisa ser comentada, precisa ser divulgada no viés da informação de utilidade pública, que é a proposta do programa Cidade Real. Teremos esta oportunidade mais uma vez nesta edição. Para você que não conseguiu nos assistir na semana passada e tão somente através das redes sociais, fique tranquila, porque iremos fazer um breve resumo do que aconteceu na segunda-feira passada, também conhecido como 2 de setembro. E, obviamente, a nossa ilustre convidada, muito solidária, muito competente, muito sensível à causa e absolutamente talentosa, retorna para compartilhar com todos nós o seu conhecimento, a sua sabedoria e, sobretudo, a sua sensibilidade feminina. Vale acompanhar com atenção redobrada, com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 9 de setembro de 2019. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias.
tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Nova Friburgo Mais Verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos Pensar Mais Verde, uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo, 200 anos. Apoio EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor, especialmente nesta edição, de beleza. E você vai concordar comigo nas noites de segunda-feira e a nossa convidada já começa a se divertir com a ousadia deste apresentador que sempre se entusiasma nessas ocasiões. Desta vez, conforme disse na abertura, dando continuidade a uma entrevista muito interessante que abordou vários aspectos relacionados à violência contra a mulher, e o faremos também, conforme disse, didaticamente, resumindo alguns tópicos que foram tratados na edição da semana passada, até porque o sinal da TV Zoom, como de outras TVs locais por assinatura, ficaram interrompidos durante aproximadamente 48 horas, face a um curto-circuito provocado em um poste da concessionária Energia, o qual sustenta várias outras redes de internet, de telefonia, de transmissão de dados, e por conta disso houve a necessidade de um trabalho emergencial de manutenção, o que prejudicou, obviamente, o sinal de todas essas operadoras e empresas que utilizam esse serviço, especialmente de fibra ótica. Portanto, aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir esse programa pelas redes sociais, pelo aplicativo da TV Zoom, que é ótimo, pelo site da TV Zoom, pelo YouTube, pelo link que também eu disparo pela lista de transmissão do programa Cidade Real, fiquem atentos, porque hoje faremos uma recapitulação daquela edição, acrescentando, evidentemente, novas informações. Sendo assim, quero agradecer e saudar, Muito obrigada. de maneira muito carinhosa, a professora de Direito Penal, advogada criminal, especialista no tratamento das questões que envolvem a violência contra a mulher, Aline Freitas Spinelli. Seja muito bem-vinda. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem extremamente honradas. A honra é toda minha. É um prazer estar aqui novamente ao seu lado. Ótimo. E para a gente tirar o maior proveito do tempo que dispomos, vamos fazer uma breve recapitulação do que tratamos na edição da semana passada. E começo já pedindo a você que comente os aspectos que envolvem as relações abusivas. O que é um relacionamento abusivo, como acontece, quais são os envolvidos e como identificar o abuso numa relação. Relação abusiva, como a gente conversou, relacionamento é qualquer um, né? Relacionamento basta ser uma relação que envolva afeto, convivência ou não, coabitação ou não, mas onde duas pessoas estejam ali dividindo algum tipo de intenção ou de sentimento. Relacionamento abusivo
qualquer relacionamento onde nele você, se no caso a gente estiver avaliando a vítima, se sente oprimida, se sente violentada, se sente diminuída e perde com o passar do tempo, vai perdendo, né, pouco a pouco, paulatinamente, a sua saúde psicológica, a sua vitalidade, a sua vontade de viver, a sua vontade de ser feliz. Então, como eu disse, não avaliando pelo enfoque jurídico ainda, vamos falar sobre o enfoque psicológico e sociológico. Quando você avalia que uma pessoa, antes de entrar num relacionamento, ela vivia em paz, feliz, alegre, saltitante, iluminada, irradiando, né, alegria, e com a entrada nesse relacionamento, com o tempo, ela foi perdendo a luz, o brilho, a vitalidade, foi ficando murchinha, ali o psicólogo já percebe que provavelmente ela está num relacionamento abusivo, tá? E pode ser qualquer um, pode ser entre avô e neto, entre tio e sobrinha, entre pai e filha, entre padrasto e filha, padrasto e enteado, madrasta, né, e enteada, qualquer tipo de relacionamento, ele não precisa ser entre casal, qualquer relacionamento. Então, acho que a gente fez um en passant. Sem dúvida. Você foi bem didática. Obrigada. E está mais entusiasmada do que na edição anterior. Acha? Muita coisa. A sua empolgação está sendo ótima. Foi o café. É possível. E aí, doutora, nesse contexto, especificamente, no que se refere à violência contra a mulher, que é uma situação que me incomoda muito, me traz, assim, profunda tristeza, não só pelo aspecto da violência, que tem que ser condenada sob todos os aspectos, não tem que ser permitida, mas especialmente contra a mulher, que tem uma sensibilidade diferente, que tem múltiplas funções e que todos nós estamos na origem de um corpo feminino, obviamente com a participação do corpo masculino, mas a mulher acolhe aquele feto durante 9 meses. Então a relação é outra. Então, só por isso, e vou aqui me conter para não lhe emocionar. A gente ainda está no início do programa, eu não gostaria de ficar borrada. Só por isso já me incomoda. Quais são as situações, melhor dizendo, que tipificam violência contra a mulher? Só são as físicas? Só são as de agressão? Não. Quais são as situações diferentes que são consideradas, inclusive, judicialmente, como violência contra a mulher? Sim. As pessoas, as mulheres em geral, elas, num primeiro momento, acreditam que violência doméstica tem a ver com agressão física, né? Com marcas, com arranhões, quebrar braços, né? Fraturas, qualquer coisa que seja identificado, né? A olho nu ou no auto de exame de corpo de delito. Mas a gente classifica em 5. Inicialmente seriam 5 os tipos de violência doméstica. A violência moral, a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial e a violência sexual. A violência física é essa, a mais comum, a que o nome já carrega aquele peso, que é a que deixa marcas. Pode ser um tapa na cara, um puxão de cabelo, uma mordida, né, mais fervorosa, uma vias de fato, um empurrão da escada, né? Eu já vi homens que fecham a porta do carro em cima da perna da mulher ou em cima do braço. Enfim, qualquer coisa que deixe marcas, ou às vezes nem deixa tanta marca, mas que ela gere dor física, no corpo físico. A violência psicológica, que ao meu ver é a pior. A pior. Claro que eu não estou falando aqui, não estou comparando, mas a violência psicológica é a mais comum, se a gente for avaliar, lendo, né, o mapa da violência com mais afinco, a violência psicológica é a mais comum nos relacionamentos de hoje em dia.
Por quê? A violência psicológica, ela não deixa vestígio, né? Ela não é observada, constatada no auto de exame de corpo de delito, né? Quando a mulher vai lá para o IML fazer o exame. Quando a mulher chega para trabalhar, o colega e a colega, eles não visualizam o roxo, no rosto, no braço, na perna. Você não percebe a olhos nus aquela violência. Mas é a violência que vai minando, ela vai destruindo, explodindo a mulher por dentro. É a mulher que passa o final de semana sendo xingada, humilhada, diminuída pela figura do agressor, né? Que geralmente é o companheiro. Pode até não ser o companheiro, mas vamos analisar o companheiro que passa o final de semana falando: nossa, que comida horrível que você fez. Nossa, você é burra, né? Você é muito burra. Você tá tão feia, você tá gorda, você tá velha. Olha, se você não melhorar, eu vou trocar você por outra melhor, ou por outra mais nova, ou por outra mais inteligente. Né? A gente viu isso, como eu falei, em novelas recentemente. É o cara, na verdade, diminuindo a mulher no que ele puder diminuir. Isso vai gerando na mulher um câncer, uma doença, uma depressão, né? Uma diminuição da vitalidade. Essa seria psicológica. A violência sexual é forçar a mulher a executar qualquer ato sexual, qualquer ato. Qualquer. Não precisa ser a relação tradicional. Qualquer ato que ela não demonstre vontade. Interesse. Que ela não esteja afim. É violência sexual. A violência patrimonial, muito usada ultimamente, é o homem desaparecer com algum documento da mulher que impeça ela de ingressar num trabalho. É sumir com o cartão do banco. É impedir o acesso dela à conta bancária, ao dinheiro, ou a um passaporte, ou a um instrumento de trabalho. É o homem destruindo um livro, um computador, um celular, um arquivo que ela use para angariar recursos financeiros. É ele destruindo um fogão, uma panela, onde ela faça uma refeição, um bolo para vender. Na novela, o exemplo era o homem que jogava fora as quentinhas da mulher. E a violência moral, que é diminuir moralmente a mulher perante a sociedade, os parentes, os familiares, inventando calúnias, injúrias ou difamações, fatos inverídicos para diminuir a imagem, a honra e a credibilidade da mulher. Essas seriam as 5 principais: psicológica, moral, patrimonial, sexual e física. Mas, no seu entendimento, a psicológica é a que mais agride? É a que mais traz dor, porque ela é praticada. É um ciclo, né? A gente tem que avaliar pelo ciclo da violência. Geralmente começa uma vez por mês, e aí o homem vai se sentindo mais à vontade para espezinhar a mulher. Um dia ele dá um tapa, o resto da semana ele passa torturando e xingando. Aí um dia ele vai e humilha ela na frente de um vizinho ou de um parente, ou dos filhos, né? Que é até uma circunstância agravante no caso do feminicídio, que a gente vai chegar lá. Mas, para mim, a psicológica é a que mata a mulher de uma forma que não vai gerar a conduta do feminicídio, mas acaba matando também. E a mulher se sente muito envergonhada para buscar ajuda, porque ela não carrega marcas, ela só carrega a dor, a humilhação, né? Aquele desgaste da autoestima. Perfeito. Nesse quesito ainda, e nós estamos tratando assim objetivamente, porque temos outros tópicos para serem tratados, na realidade é por conta, conforme expliquei, de um ocorrido técnico que interrompeu o sinal da TV Zoom e de outras TVs na semana passada. Quero também a sua precisa avaliação que fizemos na edição do dia 2 de setembro, caracterizando assédio sexual, importunação sexual e a conhecida cantada. Quais são as situações que caracterizam e quais são aquelas passíveis de punição? Olha, o assédio sexual, como eu li a lei, né, da última vez, a tipificação é clara. O crime de assédio sexual é aquele crime onde envolva uma relação de poder, né, do agressor para a vítima. Qualquer que seja o poder.
qualquer que seja, desde que ele tenha ascendência e superioridade hierárquica, tá? Ele tenha realmente condições de chantagear. Se ele não tiver condições de chantagear, a gente não vai estar ali caracterizando o crime de assédio. Pode até ser um crime mais grave, né? Pode ser o da importunação sexual que a gente vai falar, mas o assédio sexual é aquela questão da pessoa que tem uma ascendência, uma posição hierárquica maior e que acaba usando dessa função, desse emprego, dessa condição para assediar e tentar forçar aquela pessoa ou a sair, ou a manter conjunção carnal, ou ter uma relação sexual, ou almoçar, ou jantar, e fala, olha, se você não for, eu vou mandar você embora, eu vou abrir um procedimento administrativo para sua dispensa, eu vou dispensar você do cargo do Estado, da prefeitura ou da empresa privada. Isso sim é o assédio sexual. E aí a gente tem que avaliar com muito cuidado, porque a vítima ela está amparada não só pelo Código Penal, mas também pelo Código Civil. E a empresa também pode ter ali, pode ser atingida se ela não proteger a mulher. Deixa eu lhe indagar. Ou o homem, porque o homem também é vítima de assédio sexual. Boa, boa. Deixa eu lhe colocar a seguinte situação para sua análise. O assédio sexual, até porque nós temos também uma assistência muito interessante nesse grupo, se aplica àquelas mulheres que trabalham como empregada doméstica? Claro, exatamente. Totalmente. Totalmente. Em que o chefe dito da casa, ele propõe, vamos dizer assim, situações em que ele tenha os seus interesses normalmente sexuais atendidos, coagindo aquela mulher pela perda do seu emprego, da sua estabilidade, porque muitas trabalham nessa condição e com isso sustentam, inclusive, a sua economia familiar. Sim, sim. Grande parte, hoje em dia, das mulheres é arrimo de família. Exatamente, né? doutora. E aí ela carrega nela todas as responsabilidades do mundo. Né? Além do emprego para se manter, ela mantém os filhos, não raro a mãe, né? Enfim. Mas a empregada doméstica, que a gente vai usar no exemplo, ela aliás, é uma questão cultural nojenta. Perfeito. Esse é o termo. Nojenta, que vem do patriarcado, né? Que vem lá, se a gente for observar a história da humanidade, a gente vai ficar falando horas. Mas essa postura, essa posição de subserviência e de submissão da mulher, né, nas últimas décadas, nos últimos anos, é clara. Quando a gente estuda sociologia, a gente vê. A mulher é alvo, desde o início dos tempos, de violência doméstica, de assédio sexual, de assédio moral, por questões culturais. E é essa a briga do feminismo, é essa a intenção do legislador em criar esses tipos penais para tentar proteger um pouco mais da dignidade da mulher e, por conseguinte, de toda a sociedade. Do meu filho, do seu filho, do nosso pai, porque protegendo a mulher, a gente está protegendo a sociedade. Mas a empregada doméstica, ela além de ser coitada, muitas das vezes chantageada, o patrão ainda fala assim, eu te dou R$1.000 a mais, eu te dou R$300 a mais se você sair comigo, ninguém vai saber. Você só vai estar me agradando. Eu te dou 3 finais de semana de folga, eu aumento o seu salário, sai comigo só um dia. Ou até, doutora, se me permite ilustrar, oferecendo ou propondo determinadas situações que a cônjuge, a esposa, a mulher não esteja em casa e ele tire proveito do momento reservado entre os dois. Exatamente. Aí, se você me permite, eu vou rapidamente falar para essa assistem. profissional. Exatamente. Produza provas. Boa. Produza provas. Boa, doutora. Filme, fotografe, se tiver comunicação pelo WhatsApp com essa figura, com esse agressor, você guarde os prints, porque você vai estar protegida pela Justiça do Trabalho, pela Justiça Criminal
e pela justiça que fala do direito civil, né? Da reparação pelos danos morais e materiais. E você vai conseguir outro emprego. Você vai conseguir outro emprego. E é importante você manter a sua sanidade e a sua dignidade. Então, produzindo provas, você procure uma delegacia da mulher, uma DEAN, se for mulher. Se for homem, você procure a delegacia normal e demonstre. Porque no início pode ser difícil, mas ao final você vai ser um modelo e um herói, porque você vai estar encorajando outras vítimas a tomarem posicionamentos, a tentarem, a coibirem essa prática, e você vai ser muito bem visto na sociedade e vai ser mais respeitado como profissional. Não tenho dúvida, é uma medida que encoraja as demais. Agora, importunação sexual. A importunação sexual... Em que situações acontece? É um crime mais grave, a pena de reclusão. Mais grave? Mais grave. A pena de reclusão vai até 5 anos, pode chegar a 5 anos de reclusão. E foi um delito criado, eu vou falar da cantada ainda, né? Certamente. Foi um delito criado por conta da crescente, do conhecimento pelas redes sociais, daquelas manifestações nojentas dentro de ônibus e de metrô, né? Me perdoem a palavra, mas o termo técnico, né? Cabe. É o homem que ejacula dentro do metrô, Se masturba e ejacula. Exatamente. Dentro do metrô, Exatamente. do trem, do ônibus. Com a intenção de humilhar, geralmente a mulher, de pode constranger. acontecer com o homem, mas geralmente a mulher. Foram esses os casos que levaram à votação, né? E à aprovação da lei. E aí, por conta disso, foi criado o tipo penal da importunação sexual. A cantada, por si só, não é crime. Só para ilustrar também, doutora, caracteriza também importunação sexual aquelas situações, e acontece muito aqui, imagina, em Nova Friburgo, em que o homem ele mantém uma aproximação corporal, para tentar ser bem técnico, do corpo da mulher dentro de um ônibus que se encontra com uma lotação bastante comprometida, em que ao passar acaba criando um contato abusivo e que incomoda a mulher. Caracteriza a importunação essa situação? Sim, é o vulgarmente conhecido pela encoxada dentro do ônibus. Exatamente, doutora. É isso aí. O senhor tipificou muito bem. É também protegida pela conduta e pelo crime de importunação sexual. Cantada, qual é a definição? Cantada, ela pode ser de bom gosto, de mau gosto, cafona. Cafona é um clássico. Né? A cantada, ela é a manifestação num país tropical como o nosso, num estado como o Rio de Janeiro, né? É quando você passa em frente a uma obra e o pedreiro fala: nossa, que anjo lindo que caiu do céu, não sabia que boneca andava, nossa, que avião. Enfim, qualquer tipo de elogio, né? A imagem, a beleza, que não tenha ali relação de hierarquia, de ascendência, de poder, de dinheiro. Contato. Olha, de contato também, porque aí pode resvalar em outro crime. Mas a cantada não é crime. A cantada por si só não é crime. Ela pode até ser uma falta de educação. Mas a cantada por si só não é crime. E não adianta também as mulheres ou os homens quererem carregarem esse sentimento punitivo de querer condenar qualquer prática da nossa convivência, da sociedade, e querer enquadrar no rol lá da última ratio, que seria o direito penal, que a gente costuma falar, né, que o direito penal é a última ratio, é aquela mais bela, mais sofisticada do direito. E nem tudo é questão de direito penal. Às vezes é uma questão que não é nem de direito, é uma questão de convivência, de educação, de etiqueta, né? É uma questão cultural. Mas a cantada por si só, se não tiver esses elementos, ela não é crime, por favor. Nesse viés das práticas que são devidamente contempladas pela legislação mais recente, atenta às situações que acontecem nas redes sociais. Quais são aquelas situações que caracterizam
qualquer tipo de violência contra a mulher pela internet? Olha, aí a gente não vai falar só contra a mulher, porque eu não posso dizer que é só contra a mulher. Certamente. Né? A mulher, ela tem a DEAN e a Lei Maria da Penha e o crime definido como feminicídio, né, que a protege. Mas quando a gente fala de internet, de computador e da legislação atual, a gente tem que tomar o cuidado de explicar que qualquer pessoa é vítima e é alvo desses crimes, tanto o homem quanto a mulher. Agora, tem uma diferença básica entre os crimes que são praticados pelo instrumento das redes sociais, da internet, e os crimes que são praticados contra o computador, ou contra a internet, ou contra aquela máquina, né? Pode ser um tablet, enfim, aquele instrumento. Para diferenciar isso, a gente costuma exemplificar, eu vou chegar no crime da Lei Carolina Dickmann, mas um crime de calúnia, de injúria ou difamação praticado no Facebook contra uma pessoa é um crime praticado pela internet, que é amparado pelo Código Penal e pela capitulação do título ali dos crimes contra a honra, que seriam os crimes que a gente conhece, que são muito usados pelo Facebook, pelo Instagram, que é você injuriar ou ofender ou caluniar uma pessoa. Isso você praticou o crime que poderia ter sido dito pela internet. O direito penal ampara o Código Penal. Agora, o crime praticado contra o computador, que a gente usa aquele exemplo daquele cara, daquele rapaz que se apropriou de umas fotos que estavam dentro de um computador da atriz Carolina Dickmann, né? Esse é o crime contra o computador, contra a internet, que tem legislação nova, né? Que eu vou até ler rapidinho. Por favor. Para ficar mais claro, que é o artigo 154 do Código Penal, 154A, que foi publicado com esse nome, Lei Carolina Dickmann, em homenagem à atriz. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança, que é o antivírus ou então a senha, né? E com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, extorsão. Foi o que o cara fez. Ele exigiu dinheiro para não publicar as 30 e poucos fotos dela. Aqui também coloca em pauta a questão quando você instala no celular ou no computador da pessoa aquele programa espião, que é crime. Né? E passível de punição. Passível de punição. Mas precisam ser comprovados. Tudo isso precisa ser comprovado com testemunha, materialidade, provas, documentos, fotos, senão você pode responder por uma denunciação caluniosa ou pelo crime de falsa comunicação de delito. E é o que faremos no próximo bloco, quando você irá orientar aquelas que nos assistem em relação às proteções que a Lei Maria da Penha oferece. Quais são as disponibilidades e como obtê-las? E mais, se são exclusivas para os conflitos ou as agressões ou as violências contra a mulher, ou podem ser aplicados entre mulheres, ou mesmo para os homens. Queremos ouvi-la atentamente. Muito bem. Jussara, a Orquídea está numa posição razoável? Está, né? Para cá, isso. Muito bem. Show! Jussara aqui é a minha orientadora, entre outras funções, da posição desta lindíssima orquídea. Depois do intervalo, continuaremos levando até você informação do seu interesse. Entendo que, mesmo ou na condição de homem, você que tem algumas práticas que imagina que sejam isentas de punição, fique atento. Fique atento, porque a doutora Aline é uma especialista no assunto e poderá
lhe fazer alguns alertas para você se conter. Agora, você sendo mulher, vale assistir atentamente. Informaremos o meio de contato com a doutora Aline no próximo bloco. Tome coragem, busque, sobretudo, a sua sobrevivência, a sua dignidade. Busque os seus direitos, que são muito bem emoldurados, que é um termo ótimo para essas ocasiões, pela Lei Maria da Penha. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Unimed Nova Friburgo, sempre cuidando da sua saúde. São mais de 10 milhões de reais investidos nos últimos anos. Novos hospitais credenciados, nova central de especialidades credenciada em Teresópolis e em breve em Nova Friburgo. Venha para o plano com maior rede credenciada e os melhores médicos e hospitais. Ligue 0800 765 5517 e descubra as ofertas de planos com cobertura estadual e nacional. Unimed Nova Friburgo, cuidar de você, esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Águas de Nova Friburgo concluiu as obras de modernização da estação de tratamento de água de Boçã. Com investimentos que superam 10 milhões, a modernização vai levar mais eficiência operacional na distribuição de água para 50 mil moradores de 16 bairros de Nova Friburgo. Tratamento da água com tecnologia de ponta. Águas de Nova Friburgo, uma empresa do Grupo Águas do Brasil. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor, especialmente de beleza, o que muito contribui para a nossa expressiva e maciça audiência, obviamente. Nesta edição em que estamos tratando de aspectos relacionados à violência contra a mulher por conta do advento, que é um termo ótimo também, da Lei Maria da Penha. E desde já quero anunciar que doutora Aline Freitas Spinelli, professora de Direito Penal, advogada criminal, especialista em tribunal de júri, em violência contra a mulher, estará conosco regularmente, tratando de vários assuntos do seu total interesse, até porque ela é muito atenciosa, muito dedicada e eu diria que é uma advogada raiz. Observem a mesa de trabalho e de apoio de doutora Aline. Vejam, anotações de próprio punho com linhas destacadas com marca-texto que nesse momento ela até aponta. Enfim, doutora, por favor, afaste um pouquinho essas folhas para mostrar o caderno de Mola Espiral, o que é um clássico de atenção no mundo digital que vivemos, mostrando ser, conforme eu disse, uma advogada raiz, ou seja, de próprio punho, o que tem sido uma prática cada vez mais escassa por conta da preguiça, que toma conta e as pessoas têm dificuldade de escrever. Ela está montando aqui um acervo sensacional desde a edição da semana passada com esses temas. E certamente farão parte, daqui a algumas décadas, assim, imagino, do Museu do Programa Cidade Real. Faço questão de ter essas anotações, doutora, porque são fantásticas, poucas vezes vistas aqui no programa Cidade Real. É descontração à parte, porque é o tempero. Diante do que você contextualizou no bloco anterior,
das relações abusivas, da violência contra a mulher, do assédio, da importunação sexual, das cantadas, das situações que acontecem nas redes sociais. Como a Lei Maria da Penha protege? Como buscar esses benefícios e em que gêneros se aplicam? Antes de responder a sua pergunta, eu preciso falar que eu estou muito envaidecida com a qualificação advogada raiz. Olha, eu amo essa expressão, amo, eu me considero sim uma advogada raiz. Fico felicíssima, né? Não sou uma advogada Nutella, apesar de ser toda Barbie e feminista. Nutella é ótimo! Eu sou advogada raiz e eu vi isso de você, Zuri. Ganhei o dia, né? Nós todos. A cartolina e o caderno, eles revelam um pouco da minha idade, né? Que Mas tudo isso. bem. A gente continua tendo esse capricho e esse carinho que é muito prazeroso. Não tenho dúvida. Mas respondendo a sua pergunta, o procedimento, o instrumento, né, o caminho. Só se me permite interromper? Claro. Me parece que eu cometi um equívoco na minha abertura informal e me curvo diante da sua sabedoria. Qual é a informação correta? É que a Lei Maria da Penha, batizada com o nome Maria da Penha, ela é de 2006. Ela está completando agora 13 anos, né, de existência. E teve uma vacácio legis de 45 dias da sua sanção, que foi em agosto, e a vigência dela, ela entrou em vigor no dia 22 de setembro. E aí agora, no dia 22 de setembro de 2019, ela completa aniversário, 13 anos. De vigência. De vigência. Ok. Retornando à indagação. Aquela telespectadora que nesse momento já percebeu que está num relacionamento abusivo. Como buscar as medidas que lhe protegem? Olha, em primeiro lugar, ela tem que tentar ter forças, né? Resgatar um pouquinho da sua dignidade, porque ela vai precisar produzir provas, ou seja, buscar uma amiga, uma testemunha que tenha presenciado, ou uma gravação, ou uma filmagem, ou um print de WhatsApp, ou um e-mail, um tipo de declaração por áudio que aquele agressor tenha feito. É importante ela reunir o maior número de provas para quando ela for a uma delegacia, acompanhada ou não de um advogado, ela tem um material probatório que dali ela já saia com a medida protetiva. Por quê? Quando a mulher vai à delegacia registrar a ocorrência, geralmente a situação, o ciclo já está em fase avançada. Então, ela faz jus a uma medida protetiva. Essa medida protetiva, ela é requerida na delegacia, né? Pode ser feita diretamente ao judiciário através de advogado ou defensor público. Mas no comparecimento à delegacia, não necessariamente precisa estar acompanhada de um advogado. Não precisa. Ela pode ir sozinha, em companhia de uma amiga, de um amigo, de uma mãe. Ela tem que se sentir em condições de prestar declaração, de esclarecer o fato, de levar o maior número de provas para ajudar a polícia e ajudar o juiz a deferir aquela medida protetiva. Hoje em dia, até a própria delegada da DEAN, ela pode, imediatamente diante da gravidade da situação, do delito, ela pode de pronto autorizar a medida protetiva, caso não tenha um juiz de plantão, um juiz criminal de plantão, em medidas excepcionais. Mas o que acontece quando a mulher registra a ocorrência é que em até 48 horas, o juiz, ele se manifesta, ele toma a decisão se vai conceder, deferir ou não aquela medida. E a pessoa, a vítima, ela recebe em casa, na sua residência ou no seu trabalho, pelo oficial de justiça, uma cópia daquela decisão, deferindo ou não a medida protetiva, dizendo quais os motivos do deferimento daquela medida, qual é o espaço que o agressor não pode se aproximar. Ela também abrange mensagens de celular, ligações, todas as mensagens hoje em dia, ela
protege a vítima e o agressor vai receber na casa dele ou no trabalho uma cópia também daquela decisão para que ele tome ciência e a partir daquele momento que ele recebeu aquele papelzinho do oficial de justiça, ele não pode se aproximar da vítima. Se ele o fizer, ele pode ser preso em flagrante delito, não só pelo descumprimento da medida protetiva, que hoje já é um novo crime, como desrespeito àquela situação daquele processo. E a mulher, ela pode andar com esse papel, caso seja surpreendida pelo agressor, ela liga para a polícia imediatamente, procura uma polícia, né, um policial militar, mostra para ele... Uma viatura da polícia militar. Uma viatura e, se o agressor continuar a perturbá-la, ele provavelmente será preso em flagrante delito. Essa medida salva muitas vidas. Sem dúvida. Lembrando que, caso seja necessário, tomemos cuidado com a denunciação caluniosa e com a conduta de algumas mulheres de usarem a Lei Maria da Penha como instrumento de vingança de seus relacionamentos. Muito bem observado. Do insucesso dos seus relacionamentos. Muito bem observado. A mulher que usar indevidamente a lei para atingir interesse pessoal, ela poderá responder por diversos crimes muito mais sérios até do que o próprio crime que ela levou a conhecimento da autoridade policial. Ou seja, resumidamente, primeira etapa, criar coragem. Criar coragem, buscar forças. Com o cabeleireiro, que é um profissional que está acostumado a ouvir desabafo. Com uma amiga, reunir uma pastora, provas, aí já está reunindo provas. Reunindo provas, só que assim, as provas, elas devem ter um nexo, né? Elas devem ter uma lógica. Ela não pode relatar uma violência para o cabeleireiro e querer que o cabeleireiro seja testemunha. Ou ele foi testemunha do ato, né? Ou ele não será testemunha. Esse apoio que eu digo é um apoio, na verdade, que ela busca para ter forças para começar a agir. Agora, a produção de provas, qualquer defensor público pode orientá-la, ou qualquer advogado de sua confiança que tenha experiência e conhecimento da parte criminal. A Lei Maria da Penha, nesse viés, que é uma lei que é uma lei, eu diria, moderna, porque trata de um assunto que ainda culturalmente é motivo de preconceito, de tabu, de machismo no nosso país, se aplica exclusivamente à violência contra a mulher. Contra a mulher. Praticado também por outra mulher? Também por outra mulher. Pode ser numa relação homossexual, numa relação heterossexual, quando não há relação nenhuma sexual, né? Quando a mulher ela repele, né, a pessoa, o homem ou a mulher, ela protege a mulher de qualquer gênero, qualquer gênero. E na situação em que os homens são vítimas de violência de mulheres, o que também acontece? Acontece muito. E eles, coitados, os homens, eles têm muita vergonha de buscar a delegacia, certamente, mas por uma questão cultural, né, do patriarcado, do machismo, o homem ele não está acostumado a assumir a postura de fragilidade, ele não está acostumado a buscar ajuda, ele tem que ser herói por causa dessa sociedade. E o homem, ele é, sim, muito protegido pelo nosso direito penal, pelo nosso Código Penal. Ele não é protegido pela Lei Maria da Penha, correto, mas ele tem ali todos os artigos do Código Penal que o protegem, né? Dos crimes contra a pessoa, contra a honra, contra a vida, com as penas que nós já conhecemos. E se ele for alvo de qualquer tipo de violência, ele deve, sim, buscar a delegacia e buscar todos os seus direitos, porque ele, como a mulher, eles estão em pé de igualdade. A Lei Maria da Penha, ela não veio para estabelecer desigualdade, ela veio para buscar equidade, que é colocar os dois no mesmo nível. A mulher estava muito desamparada por conta da nossa questão cultural e pela própria história da humanidade, desde o homem das cavernas, desde né? Adão e Eva. Desde Adão e Eva, quando o homem precisou, por conta do patrimônio e de herança, guardar a mulher na sua caverna, a mulher passou a ser propriedade, posse do homem, para ela não engravidar de outra pessoa, para ele garantir o direito de herança dos filhos dele,
né? E aí, por conta disso, veio o desdobramento. Quem entra com a mulher na igreja é o pai, como se ele estivesse entregando a mulher para o outro homem. Muito bom, doutora. E olha, isso vai dar muitas horas de bate-papo. Não, vou fazer um programa só sobre isso, só para tratar disso. Mas, enfim, concluindo, em apertada síntese, em linhas gerais, o homem, ele é sim protegido pela nossa Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, pelo nosso Código Penal e por toda a estrutura do judiciário. Nesse viés, temos a situação que tem tomado proporção do feminicídio. O que caracteriza o feminicídio e quais são as causas principais do feminicídio? Uau! Dá para defender uma tese, né? Temos umas 4 horas. Teremos só aqui em capítulos de 1 hora, entendeu? Então vamos colocar o pezinho só na piscina. Perfeito. Tá? O feminicídio é uma figura criada também por conta, né, do mapa da violência, pelo estudo, pela preocupação, né, dos países, da ONU, e foi também um pouco de punição, né, no Brasil por causa da pouca ou da ausência de políticas criminais de proteção à mulher, que foi necessário, infelizmente, a criação de um tipo diferenciado na legislação para qualificar, ou seja, ele aumenta a pena do homicídio quando é praticado contra a mulher o crime de homicídio, né, ou femicídio, que na verdade é a mesma coisa. A gente precisa diferenciar o feminicídio do femicídio, que o femicídio é a mesma coisa que o homicídio, só que com a mulher como vítima. A gente tem que ter uma preocupação inicial, que é quando uma mulher, por exemplo, é atropelada e morre num acidente, a gente está diante de um femicídio. Femicídio. Ou de um homicídio, né? Quando a mulher sofre um assalto e acaba morrendo em consequência desse assalto, não é feminicídio, é homicídio ou femicídio, né? A vítima é a mulher. Agora, quando a mulher é vítima de um crime de ódio por conta de violência doméstica ou por conta do gênero mulher... Passional ou não, tá? Pode ser, é porque o passional está mais carregado à existência anterior de uma relação de afeto, né? Ou de paixão, né? Da paixão de Cristo. Sim. Mas você pode ser vítima de um crime de feminicídio sem que você tenha uma relação direta de afeto ou de amor ou de ódio por conta da rejeição. É quando a mulher é vítima por conta do gênero. Do gênero. Do gênero. Simples assim. Do gênero. Pode ser um crime de ódio, né? Por uma... Enfim, tem pessoas que têm ódio das mulheres, né? Pode ser uma situação política. Enfim, não vamos entrar aqui em exemplos que vão trazer tumulto, mas é em função do gênero. E isso qualifica o crime. O crime de feminicídio já começa de um patamar, a pena já começa de 6 anos. Ela vai de 12 a 30 anos. Enquanto o homicídio ou femicídio comum, a pena mínima é de 6, no feminicídio é de 12 a 30. Dobra. E pode ainda sofrer uma causa de aumento, que além da qualificadora no direito penal, ainda pode ter uma causa de aumento se essa mulher for morta diante de filhos ou pais ascendentes ou descendentes, se essa mulher for menor, né, de idade ou se for maior de 60 anos. E aí, o feminicídio, ele é um crime que tem sido muito praticado ultimamente, principalmente, respondendo a sua pergunta, por conta dessa diminuição de ascensão e de poder do homem sobre a mulher. Com essa caminhada histórica da equiparação dos direitos, né? A luta da mulher, essa questão de empoderamento, que é um nome, né, uma nomenclatura que já está um pouco desgastada. Exatamente. Que todo mundo usa essa questão, tudo é empoderamento, né? Ficou um lugar muito comum.
Mas essa questão da ascensão da mulher, isso trouxe uma característica que foi observada e está sendo estudada, que é despertar em muitos homens que convivem com a sua parceira alçando esse voo, esse sentimento de perda de objeto, essa coisificação da mulher, essa coisificação. Esse termo é sensacional. A mulher, ela virou uma coisa. E isso trouxe, hoje, esse mar de sangue. Porque o homem, ele sempre se sentiu e se sente e ainda vai se sentir dono da mulher. E por conta desse desprendimento, o homem ficou mais agressivo. E aí a gente não vai falar sobre punição ou questões criminais, porque não é a pena em si que vai fazer com que o homem não mate a mulher, porque ele já não tem mais nada a perder quando ele chega a esse ponto. Mas o que vai mudar efetivamente é a modificação do pensamento, né? A questão cultural do machismo, fazendo com que o homem entenda que a mulher, o ser amado, não é coisa. E ele não precisa matar a mulher para demonstrar poder. Então vai por aí. Nós estamos na reta final. Eu sei, por isso que eu interrompi o meu discurso. Mas tem um tópico também que foi lançado pela sua brilhante sugestão de pauta, que eu gostaria de, ou melhor, gostaríamos de ouvi-la muito resumidamente no que se refere ao feminismo, que é uma questão que traz um outro ingrediente nessas relações todas. O feminismo, eu me considero feminista, né? A gente precisa mergulhar com mais paciência e mais vontade de aprender, porque muitas pessoas têm uma imagem muito equivocada ou superficial ou rasa do que seria feminismo. Feminismo, como eu disse aqui em vários momentos, é a busca da igualdade, né? da equidade, da harmonia do homem e da mulher, sem diminuir o homem e sem diminuir a mulher, né? É o que a nossa Constituição da República prega. Vai ali desde os fundamentos da nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana, até lá todas as políticas, né, de respeito e de consideração com a mulher, questões de salário, mas o feminismo em si é o respeito e a empatia à mulher, possibilitando, gerando espaço para que ela respire, para que ela se forme, se informe, pare de se deformar e de se diminuir. E é uma luta que tem ganhado muito espaço existe um movimento muito bonito do Reforchi, que tem propaganda, que é Exatamente. chamar os homens Exatamente. para o feminismo. Exatamente. Né? Porque tem algumas vertentes do feminismo, tem uma vertente que diz que o feminismo não é o lugar de fala do homem, que o homem não poderia abraçar porque ele não sabe o que uma mulher passa ou passou. Só que essa é só uma vertente. Tem várias vertentes que a gente pode conversar e passear, mas o feminismo que eu hoje abraço e luto é esse que chama o homem para a luta. Para o diálogo. Para o diálogo, sem ser um inimigo. O homem não é inimigo da mulher, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Doutora, eu preciso encerrar, porque eu tenho que fazer 2 rápidos registros, mas uma pergunta muito básica. A mulher é o sexo frágil? Olha, de acordo com a sociologia, com a história, por tudo que a mulher passou, ainda vai passar, pela mulher que engravida, que perde filho, que tem filho, que passa pela menstruação, pelo puerpério, pela perda, pelo sofrimento, pela busca do alimento, pela menopausa, por ser o arrimo de família. Pela tripla jornada. A mulher não tem nada de frágil. A mulher é linda. Eu tenho certeza disso. Até porque sou um apresentador também que me
curvo diante Linda das e mulheres. heroína, desculpe. Perfeito. Não quero elogiar a beleza. Não. Linda no sentido Não, pleno. Pleno, sobre todos os aspectos. Exatamente. Independente da beleza externa, logicamente, né? Mas me curvo diante da sensibilidade delas. Doutora Aline retornará numa programação quase que interminável, porque aqui já me sugeriu diversas pautas para a gente pontuar. Antes, porém, ela já se diverte. Eu quero registrar primeiro o seguinte: a beleza dos seus sapatos. Semana passada chamaram muita atenção. Foi um teste de audiência. Veja, doutora, belíssimos. Devemos ter ali uns 12 a 15 centímetros de salto. Olha só, e ela contribui com a minha descrição, que eu acho ótimo. Um bico que serve, inclusive, para, vamos dizer assim, extirpar formiga no cantinho das paredes, porque barata já é um inseto maior. Essa é para formigas. E é Pecado, eu não mato nem mosca. E é um objeto, inclusive, de defesa pessoal, se é que vocês estão me entendendo. Também quero, por oportuno, remeter um beijo fraternal à dona Janete, também conhecida como mãe de doutora Aline, embora não a conheça. Quero me render à sua concepção maternal, pela sua filha simpática, solidária, sensível, extremamente competente, e que o destino me permitiu conhecer o seu trabalho, afinamos contatos e a nossa parceria certamente vai trazer muitos resultados do seu interesse. Foi ótimo tê-la aqui. Faremos apenas uma interrupção. Você retorna. Será sempre uma alegria, puro deleite estar ao seu lado aqui batendo esse papo. Até porque trata-se de uma advogada raiz. Agora realmente foi a cereja do bolo, se é que vocês estão me entendendo. Encerro definitivamente os nossos trabalhos, agradecendo também, por que não dizer, o retorno de Marconi JR, nosso operador técnico titular, que após merecidas férias retorna às suas funções. Ele é que é extremamente competente e cuidadoso com o que faz. E, evidentemente, a Deus Pai Todo-Poderoso, a Santa Rita de Cássia, que continue nos protegendo, abençoando e iluminando todos aqueles que, de uma forma ou de outra, zelam pelas mulheres de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.